além da vida aparente. Ele é meu pastor e nada faltará. Paz do Senhor, pessoal. A gente ainda tá pela rádio. Tá acabando o louvor na rádio. Já a gente entra ao vivo aí com vocês para palestrar, tá bom? Onde posso descansar? Posso descansar. Posso descansar. Ele é meu pastor e nada faltará. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos ao vivo agora pelo Facebook. Corre lá, pessoal, que estava ligadinho aqui conosco na rádio. Vamos correr lá pro Facebook. Se você não tiver Facebook, fica tranquilo. Fica aqui mesmo conosco, tá certo? Se você ouvir algum barulho externo aí no fundo, fica tranquilo que... Amém. Vamos lá, pessoal. Pessoal conectado aí conosco. Tapajé, Ceará, o pessoal conosco, Banzai, Bahia, o pessoal de Teixeira de Freitas na Bahia. Vamos que nós estamos ao vivo em imagem e áudio no Facebook. Corre lá, Curitiba, Paraná, pessoal de São Paulo. Vamos ganhar tempo, em nome de Jesus. Palavra bem conhecida de hoje que vai falar sobre em algumas traduções o título tá A Pesca Maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Capítulo de número 5 de Lucas. Aleluia. Glória a Deus. Não sai não, tá, gente? Vamos ouvir a palavra de Deus. Que diz assim, ó. Versículo de número 1. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e começou a ensinar a multidão.
Louvado seja o nome do Senhor. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Então você e os seus companheiros joguem a rede para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quando eles jogaram as redes nas águas, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-lo. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um homem pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhados. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Pedro: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram o barco para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Palavra do Senhor. Amém. Irmãos, nessa palavra aqui, nós podemos notar que como Jesus ele é misericordioso e onisciente, né? A onisciência de Jesus faz com que ele entenda tudo o que nós passamos e estamos passando e o que passamos, né? A palavra de Deus diz que Pedro e os discípulos eles tinham tentado faturar, até porque Pedro ele era pescador. Pedro ele sobrevivia da pesca. Se não tivesse pesca, não ia ter fundos. Se ele não conseguisse pegar peixe, não haveria venda. Se não houvesse venda, não teria sustento para sua família. Não tendo sustento para sua família, entra o desespero. E a partir do desespero, quem entra? O inimigo. E quando o inimigo entra, ele acaba com tudo. Nota-se a linha de raciocínio que nós estamos tendo e levando concernentemente a essa palavra. Pedro ele tenta ter uma prosperidade diante de uma situação a qual ele acaba sendo frustrado. Pedro tinha tanta habilidade com pesca que ele sabia o tempo exato quando o cardume passava. Ele tinha noção da lua concernente à maré, porque tem esse negócio aí de pescador. Quem é pescador que está me ouvindo vai saber. Quando a lua está cheia, a maré fica alta, uma coisa assim. Quando é minguante, fica baixa. É uma coisa assim. Pedro sabia de tudo isso. Então, o que ele fazia? Se preparava antes para poder ir pescar depois. Então, Pedro estava tudo no controle dele. Ele devia ter falado, vamos conjecturar para a gente entender aqui.
Meu amor, minha família, meu amor não, porque, enfim, vamos pular essa parte porque eu não quero entrar em contradição. Até porque Jesus lá na frente curou a sogra dele, né? Se curou a sogra é porque ele tinha mulher. Vamos conjecturar. Família, tô saindo para pescar, tá? Daqui a pouco eu volto, ao amanhecer eu volto, vendo o que eu ganhei e a gente segue a nossa vida. Paga os atributos e vamos que vamos, né? Pedro, na sua sã consciência, ele falou, vamos embora para mais um dia de batalha. Na verdade, para mais uma noite de batalha. Porque tá tudo tranquilo. A maré tá alta, cardume passa à direita, jogamos a rede contrária para poder pegar eles na volta e vamos encher o barco e é isso, e acabou. Só que a Bíblia diz que eles passam a noite inteira dentro do barco, no mar, e não adquirem absolutamente nada. Como é que pode sair do controle de um profissional tal situação? A palavra do Senhor diz que maldito é o homem que confia no homem. Quando a palavra diz maldito é o homem que confia no homem, a Bíblia está dizendo de que maldito é o homem que se acha suficientemente apto e capacitado para fazer as coisas e jamais depender de Jesus para nada. Maldito é o homem. Porque para Pedro estava tudo tranquilo, Ana Luísa. Eu vou, tá garantido, a pesca é minha, vou voltar com o robalo, vou voltar com o xererê, vou voltar com o namorado, vou voltar com tainha, vou voltar com merro, merro é peixe ou é pássaro? Agora me confundiu. Vou voltar com as quantidades de peixe suficiente, porque eu sou bom no que eu faço. Só que a Bíblia vai dizer que eles se frustram. Saiu tudo do controle deles. Eles não conseguiram pegar absolutamente nada. Imagine você, experiente em tal situação, achando que está tudo no controle, aí você vai convicto. Já pensou? Vamos conjecturar. Olha só para vocês terem uma ideia do que Pedro e os discípulos, aqueles barqueiros, passaram naquela noite. Porque às vezes a gente falando e lendo, a gente não tem ciência do que aqueles homens passaram. Carla, olha só. Imagine você indo no mercado, encher 2, 3 carrinhos com tudo que você quer. Chega na hora de passar as compras e tudo já ensacolado, o cartão não autorizado. Ai, Jesus. Aí você vai pro plano B, não tem problema não, tem um outro cartão aqui. Aí você pega e não tem problema não, desfalca aquele dinheiro ali que era para pagar tal coisa, porque amanhã eu resolvo a situação do cartão, tiro do cartão e boto no lugar. Aí você vai pegar, cadê a bolsinha? E cadê o dinheiro? Não te frustra? Porque a criança que está do lado, ela está olhando para o carrinho e está vendo o sucrilhos, o Danone, o biscoito recheado, está vendo o achocolatado, está vendo tudo. E ela está numa felicidade muito grande. Por quê? Porque ela sabe do que o que ela gosta vai para casa dela e ela vai poder se alimentar. Imagine a família daqueles pescadores. Papai vai chegar da pesca, vai trazer muito peixe e a gente vai poder desfrutar comprando o que a gente quer. Só que não. As coisas saíram totalmente do eixo. As coisas saíram do controle. E eu entendo que para tudo que acontece na nossa vida, em todas elas, Deus tem um propósito. Ah, mas eu tinha que ter...
Deus tem um propósito. Às vezes eu estou esperando uma condução e cansado, quando eu faço o sinal, ele passa direto. E você pensa, seu filho da mãe. Para tudo tem um propósito. Às vezes aquele ônibus está sendo assaltado. Às vezes aquele ônibus vai quebrar. Eu já passei por isso. Uma vontade de ir embora porque me deu um revertério tão grande. O ônibus passou direto, eu falei, miseriqueima. Aí veio o outro, depois de 10 minutos, eu falei, agora ele vai parar. Vai parar, para em nome de... Até profetizei. Peguei o ônibus, sentei, fui indo para casa. No meio do caminho, o ônibus que passou direto estava com um pisca-alerta aceso. E os passageiros tudo bufando do lado de fora. O que aconteceu? Todos entraram dentro do ônibus que eu estava e automaticamente quem estava sentado foi de pé. E eu que estava em pé, fui sentado. Tá entendendo? Para tudo, Deus tem um propósito. E eu vou te provar na palavra a qual nós estamos lendo que para tudo, Deus tem um propósito. Nota-se que os pescadores, já amanhecendo o dia, resolvem, a gente está conjecturando para ter um entendimento. Eles olham para um, para o outro e falam, hoje não pulou nem uma piaba dentro do barco. Vamos embora. Vamos voltar para a areia, vamos lavar as redes e vamos embora. Só que eles não imaginavam que Jesus, ele conhece os nossos sentimentos. Deus, ele sabe dos nossos planos. Olha, a Bíblia vai dizer em Salmo 139 que Deus, ele sonda os nossos pensamentos e sabe dos nossos caminhos. O que eu estou passando hoje, Deus já sabia há muito tempo, desde antes de eu nascer. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que ninguém falou nada para Jesus. Jesus resolve caminhar às margens do rio da Galileia. E lá ele encontra os pescadores lavando as suas redes. Qual é a dona de casa que, quando lavar uma louça e um copo quebra, ela para de lavar a louça? Nunca mais vou lavar a louça. Qual é a dona de casa que, fazendo feijão e ao queimar, ela pronuncia, nunca mais vou fazer comida? Só algumas pessoas que verdadeiramente abandonam aquilo que se frustrou. Então, os discípulos, para estarem lavando as redes, a perspectiva deles, sabe qual era? Meu amanhã vai ser melhor do que hoje. Você consegue entender isso? A Bíblia diz que o profeta Isaías, ele vai dizer que no lugar da desonra, o Senhor dará dupla honra. Lembra de Mefibosete? Lá em Lodebar, terra de esquecimento, terra sem pasto, ninguém lembrava dele, mas o Senhor fez com que lembrasse e ainda por sinal abençoasse a vida dele. Você acha que tu tá nesse deserto e Deus, ele esqueceu de você? Ei, para tudo Deus tem um propósito na tua vida, meu irmão. Isso que tu tá passando não é para morte, não é para vergonha, é para a glória do Senhor. Lembra de João 9? Perguntaram, Senhor, quem é que pecou para o menino nascer cego? O pai ou a mãe dele? E Jesus falou, ninguém. Ninguém pecou, nem o pai e nem a mãe. Mas foi necessário
ele está dessa forma para a glória de Deus ser manifestada. É necessário você estar passando por tudo que tu está passando, porque a glória de Deus vai ser manifestada na tua vida, mulher. Lembra do povo de Israel? Faraó atrás, para um lado não tinha para onde ir, para o outro também não tinha, só tinha que seguir à frente. Mas o que tinha à frente? O Mar Vermelho. Qual era a lógica humana? Uma embarcação, o povo entrasse e passasse para o outro lado. Teria que ser uns 3 Titanic, porque era muita gente. E o que Deus faz? Toca no coração de Ramsés. Para quê? Para voltar para o palácio? Não. Para continuar perseguindo o povo de Israel. Mas que mistério é esse? Ao invés de Deus tocar no coração do inimigo para ele voltar, Deus está tocando no coração do inimigo para ele continuar perseguindo? Sabe por quê? Porque senão a glória de Deus não seria manifestada. Se Ramsés não segue, se o mar não tivesse fechado, a glória de Deus seria manifestada assim, mas de outra forma. Então foi necessário você cair nessa situação para a glória de Deus ser manifestada na tua vida, na tua casa. Sabe por que o teu filho se encontra dessa forma? Porque Deus está requerendo posicionamento teu para você dobrar o teu joelho e orar por ele. Sabe por que essa enfermidade ainda não obteve a cura no seu corpo? Porque Deus, ele quer que você exercite a tua fé. Deus vê os discípulos lavando a rede na praia e Jesus chega e ninguém fala para ele que a noite foi frustrada. Vê no versículo 4. Ninguém falou para Jesus que eles não pegaram a noite toda. Já, como se fosse assim, ó, Jesus, não pegamos nada, hein? Poxa, que brabo, hein? Mas ninguém falou isso para Jesus. Jesus chegou e falou assim, ó, volta. Que mistério. Como assim? Volta. Eu não falei que no lugar de desonra eu dou dupla honra? Eu não falei que se eu estiver no controle eu faço? Louvado seja o nome do Senhor. Aí a gente volta um pouco na história. Mateus vai dizer que os discípulos estavam no barco com Jesus e o vento veio. Ué, se Jesus está no controle, por que então que ele deixou a tempestade vir sobre o barco? A Bíblia diz que Jesus estava cochilando na polpa do barco, na almofadinha. E o vento forte veio. E as pessoas, os discípulos falaram, Senhor, não vê que perecemos? Sabe o que eu entendo? Que Jesus, ainda que esteja no barco da tua vida, ele permite certas coisas acontecer para ver até onde vai a tua fé. Mistério. É desse jeito, meu irmão. É desse jeito que Deus faz. É desse jeito que Deus faz. Então Deus, ele fala, Jesus, ele fala, volta para o mar. Mas, Senhor, Pedro questiona com Jesus, fala, Senhor, a noite toda, Senhor, nós tentamos ser próspero, pescar, e joga para lá, e joga para cá, e muda a isca, e troca a rede, e faz isso, e espera a lua baixar, e isso e aquilo. Jesus, volta. E Pedro vira e fala, Senhor, sobre a tua palavra, independentemente de nada ter acontecido, sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Sabe o que acontece? Tem muita gente que não está conseguindo obter sucesso naquilo que almeja, porque não está obedecendo ao Senhor. É mistério. Aí volta eu com Ezequiel 37. Ezequiel fala, Senhor, poderão viver esses ossos?
E o Senhor fala, Deus ele fala para o profeta, poderão, Ezequiel, viver esses ossos? Ou seja, poderão dar jeito nessa situação? E o profeta fala, Senhor Jeová, tu que sabe. Aí Deus fala, eu é que sei, então abre a tua boca e profetiza. E a Bíblia vai dizer no versículo 7 do capítulo 37 de Ezequiel, então profetizei como me deu ordem. E enquanto eu profetizava, houve um ruído de osso com osso se juntando e cada osso entrando no seu devido lugar. Sabe o que foi isso? Resultado de obediência. Porque se o profeta não obedece, as coisas não entrariam no lugar. Ei, Pedro poderia se frustrar novamente se ele não acatasse a ordem de Jesus. E qual é a ordem de Jesus, ô pastor Paulo, para essa tarde? Não pare, não desanime, porque maior é o que está por vir do que tudo aquilo que já se passou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe por que o para-brisa do veículo do teu carro é maior do que o retrovisor? Por quê? Porque, vou te falar, porque o que tem pela frente é maior do que o que você deixou para trás, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Pedro ele resolve obedecer a Jesus e ele volta para o mar. Aleluia. E quando ele volta para o mar, Jesus ele fala, lança. Mas, lança. Só faz o que o Senhor manda, obedeça. Pedro lança a rede, louvado seja o nome do Senhor. Mediante ao lançar da rede, Pedro sente a diferença. Opa, isso aqui não fez a noite. Epa, tá pesada. Mas, gente, me ajuda aqui. Tá pesada a rede. Meu Deus do céu. Tá pesada, tem peixe. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6. Quando eles jogaram a rede nas águas, pescaram tanto peixe que as redes se rebentaram. Ou estava prestes a rasgar. Por quê? A rede ela tem uma capacidade de 40 quilos. Provavelmente o peso dobrou. Louvado seja o nome. Para você ver como Deus trabalha na contramão humana. Lembra da morte de Lázaro? Lázaro morreu. Depois de 3 dias, Jesus ele vai ao encontro do corpo. Por quê, pastor Paulo? Porque o povo da época, eles tinham um hábito, o costume de entender que depois de 3 dias que a pessoa morresse, haveria uma possibilidade da alma voltar para o corpo e automaticamente haver a ressurreição. Jesus, sabendo disso, o que ele fala? Vou no 4º dia. Sabe por quê? Para não haver comentários de que foi a lógica. Jesus ele trabalha contra a lógica humana. Senhor, eu não peguei nada. Vai que você vai pegar. Senhor, o médico falou que essa hemodiálise que eu estou fazendo é para a vida inteira. Jesus ele fala, não será para a vida inteira. Senhor, mas o médico falou que eu estou com câncer e está enraizado e está se alastrando e eu vou morrer. E Jesus fala, não vai morrer, porque eu sou a vida. E eu vim para dar vida e vida com abundância. Talvez você esteja achando que o plano que você tinha se frustrou. Você até levou no altar, apresentou até ao Senhor. Senhor, está aqui, ó. Eu quero isso aqui. O Senhor pode me abençoar?
Por que não se cumpriu? A culpa não é de Deus, a culpa é sua. Porque muitas das vezes a gente sai da posição que estávamos. A posição quando pedimos é uma. E a posição de espera é outra. E a posição de recebimento é totalmente outra. As bênçãos, muitas das vezes, ela te acaba te afastando do Senhor. Quando as lutas, ela te aproxima dele. É esse o mistério. É verdade. Porque quando está tudo ruim, eu corro para a cruz. Senhor, minha casa. Senhor, meu trabalho. Abre a porta. Minha conta está no vermelho. Senhor, me ajuda. E quando vai tudo bem? Hoje eu não vou para a igreja não, porque tem um filme bacana que eu quero assistir e não vou poder deixar de assistir. Pastor, eu não vou para o culto hoje não, que eu estou com uma dor de cabeça, o tempo virou, minha sinusite está atacada. Ai, hoje eu não vou não. Pastor, hoje eu não vou não, porque eu tô, sabe, aquelas desculpas. Lembra de quando Jesus preparou a ceia e mandou chamar os convidados porque já estava tudo pronto? Aí um falou, casei. O outro, eu comprei uma junta de boi e vou ter que ir ver. Comprou sem ver. O outro, eu comprei um campo de futebol. Enfim, cada um deu uma desculpa. Pedro consegue pegar uma quantidade de peixe que seria o suficiente para abençoar ele, a família dele e a família dos pescadores que estavam com ele no barco. Só que a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia vai dizer que Pedro, ele ainda chama os outros barqueiros para poder compartilhar da bênção que ele recebeu. Você não está entendendo, eu vou te explicar. Você está com uma causa na justiça há muito tempo e está esperando a providência de Deus sobre ela. Isso, você está clamando ao Senhor para que Deus atenda e julgue a tua causa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas enquanto o Senhor não julga a tua causa, você está passando um dobrado. Porque você não tem condição de fazer o que você almeja, de fazer o que você deseja, por causa dessa causa na justiça. Mas te digo hoje, diante do Senhor, nessa tarde, quando a bênção for liberada, você vai ter para abençoar quem precisa. A bênção será tão grande e sem medida sobre a tua vida que transbordará. E você vai ter para ajudar aqueles que quando você não tinha, não te ajudaram. É assim. Jesus, ele trabalha assim. Se o teu inimigo tiver fome, dê o que comer. Se tiver sede, dê o que beber. Se tiver que andar um caminho com ele, 1 quilômetro, ande 2. Jesus, ele trabalha dessa forma. Se está na prova, não tem ninguém te ajudar, eu sou o seu sustento. Para de querer confiar nas pessoas, acreditar que elas vão suprir com a tua necessidade, porque tem pessoas que te ajudam para tocar trombeta, te abençoam para poder postar no Facebook. Eu ajudei, eu faço. Olha, essa roupa era, enfim, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, ele não trabalha dessa forma. Não te ajudaram? Quando você tem, você ajuda. Sem hipocrisia e sem ironia. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixe que havia apanhado. Tiago, João e o filho de Zebedeu, que estavam com eles no barco, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse: não tenha medo, de agora em diante vocês serão pescadores de alma. Louvado seja o nome do Senhor.
De agora em diante seremos pescadores de almas. Porque o testemunho que Deus realizou na tua vida vai servir para pegar outros peixes. Quem está entendendo da glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Deixar tudo é independente do que eles conquistaram naquela noite. Eles entenderam que seguir a Jesus é melhor do que ganhar bênçãos nessa terra. Não adianta ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa salvação. Foi isso que os pescadores entenderam naquele dia. Essa quantidade de peixe não vai me fazer entrar no céu. Essa casa bonita não vai me fazer entrar no céu. Esses 5.000 seguidores nas redes sociais não vai me fazer entrar no céu. Eles entenderam que a salvação é melhor do que ouro e prata. Eles foram impactados pelo milagre de Jesus. Se Jesus fez isso na nossa vida, suprindo com a nossa necessidade material, imagine com a espiritual. É isso que Jesus ele faz. Jesus ele não só suple a sua necessidade material. Às vezes a gente fica tão preocupado em esperar em Cristo para essa terra. A Bíblia diz que maldito e miserável é quem espera Jesus para essa terra, para essa vida. Eles largaram tudo, totalmente diferente do jovem. Lembra? Senhor, bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Olha a diferença. Jesus falou: vende tudo que tem, ou distribua tudo aos pobres, depois me segue. E o que o jovem fez? Seguiu Jesus. Não. Foi embora. Por quê? Porque possuía muitos bens. Lembra da mulher de Ló? Sai da cidade. Sai desse mundo. Sai desse pecado. E nem pense em olhar para trás. Olhar para trás é como se me arrependi. Olhar para trás, biblicamente falando, é a expressão me arrependi. Para que eu fui sair de lá? Deus ele falou para Ló, por intermédio dos anjos, porque toda vez que um anjo era manifestado no Velho Testamento, chamava-se teofania, ou seja, a manifestação do próprio Deus. Saia da cidade e não olhe para trás. Mas aquilo que eu gostava, a minha bolsa, meu Deus, os meus cartões, meu Deus, já era. Olhar para trás também é desobediência. Porque quem olha para trás não consegue avançar. Quem olha para trás tropeça. Quem olha para trás paralisa. Tenta andar em frente, olhando para trás, você cai. Está entendendo o mistério? Então largaram tudo e seguiram a Jesus.
Eu não sei o que te prende nesse mundo hoje. Se é o pagodinho, se é o litrão, se é a droga, se é a prostituição, se é o adultério, se é a mentira, se é o roubo, se é a ganância pelo dinheiro. Eu não sei o que te prende, mas você sabe, e Jesus também. Sabe o que Jesus está te convidando para nesse dia de hoje? Se desapega. Se desapega daquilo que te afasta de Deus. A Bíblia diz que quem é meu amigo é inimigo do mundo. Deus, ele fala, Jesus, quem é meu amigo é inimigo do mundo. Lembra de Abraão? Terá, pai de Abraão, morre e eles ficam estagnados numa terra e não vai para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Aí Deus fala, Abraão, sai. Sai dessa terra aí, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. Mas sai do meio deles. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Desapega daquilo que retarda o teu chamado. Tem gente retardando o seu chamado porque não consegue se desapegar das coisas naturais. E não se apega às coisas sobrenaturais. Aí, quando chega um agora e se apega ao mundo sobrenatural, Deus exalta. Aí quem fica no natural vai falar, não era tempo. Ah lá, agora é pastor. Ah, não era... Sabe por quê? Porque ele não se desapegou do mundo natural. E o mundo natural faz com que ele seja totalmente retardante do seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. O que nos impede de ser como os discípulos de Jesus? O que nos impede, meus irmãos? Você que me ouve, você que está me vendo, o que nos impede de sermos como Davi? O que nos impede de sermos como Paulo? O que nos impede de ser como Estevão? Paulo, em Romanos 8, versículo de número 31, ele vai dizer, que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem a vida do seu próprio filho poupou, antes mesmo se entregou por nós, para morrer em morte de cruz. Aí ele fala, porque eu tenho certeza que nem a morte, nem a espada, nem a nudez, nem a perseguição, nem a praga, nem a peste, nada pode nos separar do amor de Deus. A não ser as suas escolhas. É a escolha que você faz que faz toda a diferença na tua vida ministerial. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, para a gente fechar, eles arrastaram os barcos para a praia, de onde surgiu o milagre. Eu fico imaginando aqueles discípulos lavando a rede. Olha só. Aí passa um e falou, e aí? Não pegou nem o siri? Porque o mundo é assim. Quando te vê frustrado, em vez de te ajudar, parece que te empurra mais ainda para o abismo. Lembra da história do carrinho da compra? Já pensou no mercado? Cartão pip, pip, pip. Não passar, não autorizado, e você saber que tem crédito. Aí passa um abençoado. Não passou a compra não, né, pastor? Eita prova. É assim. É assim. O mundo que nós vivemos é assim. Muitos, em vez de te ajudarem, zombam da tua cara. Zombam do teu ministério.
E ali eles lavando a rede, pegaram nada. Mas reparem a abordagem de Jesus. Jesus ele chega e não pergunta nada. Jesus ele só dá uma ordem. Volta. Porque antes de eles voltarem, Jesus já tinha dado ordem aos peixes. Olha que interessante, meu Deus. Volta. Jesus não chegou como um ser humano brincando. Não pegaram nada, Pedro? Que pescador que você é? Cadê o balde? Não tem nem mais isca? Rapaz. Mas Jesus chega e fala, volta para o mar. E quando você sabe que a tua bênção vai chegar, parece que o fogo, ele aquece 7 vezes mais. Não foi assim que Sadraque, Mesaque e Abednego? O milagre ia chegar. Na verdade, o milagre já havia chegado. Era o 4º homem da fornalha que estava ali dentro. Parece que quando... Parece não. Quando o milagre vai acontecer na tua vida, começa a se levantar as coisas. Quem te ama, do nada se levanta contra você. Eu me lembro de... Quando eu ia... Novo convertido, eu ia para a igreja, o sapato ele sumia, o cinto arrebentava a fivela, a gravata tinha dado um nó, porque geralmente eu tiro a gravata, já deixo o nó pronto. Mas teve um dia que o nó não abria nem fechava. Eu falei, como é que eu vou botar esse cabeção dentro do buraco da gravata? Fiz uma força que a gravata ficou igual a linha de costura. Você deve estar rindo aí, né? Mas está testificando que você também passa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para a tua vida. Volta. Porque no lugar de desonra, dupla honra. Oséias vai dizer que Deus ele usa o profeta para falar: eu estarei no meio do meu povo, e o meu povo jamais será envergonhado. Operando Deus na tua vida, meu irmão, ninguém impedirá. A história relata peixe, mas pode relatar enfermidade. Sabe o que Deus colocou no meu coração agora? Volta lá no hospital, aonde te deram esse diagnóstico. Faz o exame de novo. Faz o exame de novo. E você verás o resultado. Está orando incessantemente pela vida do teu filho? Na hora certa Jesus vai aparecer. Está orando por essa porta de emprego se abrir? Calma. Deixa falar aí. Tá parado? Tá acordando meio-dia? Vai capinar o quintal? Deixa falar. Calma. Porque quando a porta se abrir, você vai ter até para ajudar essas pessoas que te mandaram capinar quintal. Calma. Esse martelo vai ser batido. Calma, Jesus ele está chegando na beira da praia. Calma. Talvez você esteja aí lavando a rede, ó, mó tempão. Teu choro pode estar durando, ó, várias noites. Calma. O amanhecer está chegando. Calma.
Papai está chegando para a tua bênção. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Calma! Mas depois que a tua bênção chegar, siga Jesus. Porque Ele sim pode te dar aquilo que o mundo não pode te oferecer. Vida, e vida com abundância. Em nome de Jesus, vamos orar para encerrarmos em o nome de Jesus. Senhor Pai, obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pela tua providência, Pai. Temos certeza, Deus, que a providência ela virá no momento certo, Pai. E aqueles que não acreditam, meu Pai, no que meu Deus vai fazer, eu oro para que eles se mantenham de pé, para que eles possam acompanhar a nossa vitória. Em nome de Jesus, Pai, eu tenho certeza de que o Senhor falou com muita gente nessa hora. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Salvador Jesus, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que aguardam a volta de Jesus. Você que está pela rádio, escuta esse louvor. Deus abençoe a tua vida. No final do louvor eu volto. Pessoal, Deus abençoe. Até domingo que vem. Compartilhe esse vídeo. E se inscreva lá no Ministério Paulo Tavares, no YouTube. Tchau.